Olá, eu sou o professor Alzir e vamos, nesse segundo bloco de exercícios, fazer uma revisão, né, dos conceitos da geometria analítica, envolvendo alinhamento entre pontos, né, e equação de reta, né, com o intuito aí de fazer uma revisão aí para os meus alunos que fazem geometria analítica comigo. Vamos lá. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, sabemos que para que três pontos estejam alinhados, o coeficiente angular entre A e B é exatamente igual ao coeficiente angular entre B e C. Isso fica claro quando você tem, por exemplo, aqui, ó, três pontos, né? Vamos supor um ponto A, um ponto B e um ponto C, né? E evidente, esses três pontos alinhados, existe aqui um ângulo θ, né? Onde a tangente desse ângulo θ, tangente trigonométrica, chama-se coeficiente angular da reta. Então, é evidente que a tangente de θ depende de θ. A tangente de θ é um número, né? Esse número, que é a tangente de θ, atrela a um ângulo. Então, existem as tabelas trigonométricas que você, a partir de um número, né, que na realidade esse número ele é dado, né, quando eu falo de tangente, né, isso aqui é um triângulo retângulo, essa medida do cateto oposto, que é uma medida sobre a medida do cateto adjacente. Então, a medida aqui dividida por essa medida dá um número que vai relacionar esse ângulo. Existem tabelas trigonométricas que, você olhando o número, você sabe o ângulo. É evidente que alguns números notáveis, né, notáveis que é 30, 60, 45, esses valores, né, no primeiro quadrante, eles são estabelecidos que você pode, pela geometria plana, calcular. Mas, enfim, aqui eu tenho um outro triângulo que é semelhante a esse, certo? E que o ângulo θ é o mesmo, né? Uma reta transversal cortada paralelas, esses ângulos são iguais. Então, na realidade, o que nós temos que calcular, né, por exemplo, quando eu olho para três pontos, ó, eu tenho esse e esse, então eu tenho que ver se o coeficiente angular desse ângulo, desse segmento, melhor dizendo, da reta que passa por esses dois pontos, é o mesmo coeficiente angular da reta que passa por esse. Quer dizer, esse coeficiente angular determina que esses dois ângulos aqui são iguais, porque se eles forem diferentes, na hora que eu faço isso, esse cara aqui sai do alinhamento, por conta dos ângulos serem diferentes. Então, nós vamos achar aqui, ó, o coeficiente angular, que a gente chama de M, né, que é a tangente do ângulo θ, é exatamente a diferença dos y, ΔY sobre ΔX, vamos chamar assim, esse delta de diferença. Com cuidado, que se eu fizer de A para B, se eu fizer a diferença, vamos dizer, assim, ó, diferença do y, é o M de A para B. É o 8y, tá? 8 menos o 6. E a diferença do x, né? Se eu peguei o 8, subtraio 6, no x eu tenho que pegar do b aqui, ó, 4 menos com menos 2, que dá mais 2. Então, 8 menos 6 dá 2 sobre 6, que dá 1/3. Tá? E qual é o coeficiente angular de B para C? O coeficiente angular de B para C é também a diferença do y sobre o x. Que aqui na geometria, isso aqui é o ΔY sobre o ΔX. Né? Quando a gente olha assim, ó, ΔY sobre ΔX. Essa razão aqui da tangente desse ângulo, que é o M, que a gente faz referência ao M. Né? Mas aí vamos ver de B para C. De B para C,
vou pegar 7y, 7 menos o 8. E o 1 menos o 4. 7 menos o 8, né? Se eu subtrair 7 menos o 8, dá menos 1. Né? E o 1 menos 4 dá menos 3. Daí, menos com menos dá mais, dá 1/3. Então, veja que os dois coeficientes são iguais, de A para B e de B para C. Isso garantiu que esses 3 pontos estão alinhados, certo? Há a possibilidade de você fazer isso também usando o conceito determinante. Eu vou só fazer assim, mas vou deixar claro aqui. Ó. Se você pegar o menos, independente aqui de quem você queira colocar, eu quero botar, inventar aqui, ó, o 4, o 8, esse 1 sempre será 1, a gente aqui não vai falar a razão disso não. 4, 8, eu quero botar o 1, o 7, né? Ó, 1, 7, aqui sempre 1, e aqui o menos 2, o 6, sempre 1. Ah, se eu botasse aqui 1, 7 aqui na primeira linha, quer dizer, coordenadas 1, 7, se eu quisesse botar qualquer troca que eu faça aqui, sem problema nenhum. Se esse determinante der 0, fica garantido que esses 3 pontos estão alinhados. Se der diferente de 0, der um número que não é 0, eles não estão alinhados. Quer dizer, você também pode estar fazendo dessa forma. Evidente que tem toda uma teoria aí, nós estamos já na aplicação de exercício, ok? Bom, então vamos agora para o exercício 2. Determine M para que os pontos estejam em linha reta. Tá. Então, eu vou continuar usando a questão do coeficiente angular. Tá? Então, eu tenho o A, então o M de AB, que é exatamente o coeficiente angular de A para B, se estão em linha reta, tem que ser igual ao coeficiente angular de B para C. Daí, eu tiro que o coeficiente angular de A para B, né, é a diferença do Y, sempre em cima a diferença do Y. Então, vamos botar assim, 11 menos 3, que dá mais 3. E o menos 2M menos 0. Então, fiz de A e B. Agora, tem que ser igual de B e C. Olha, B e C. Então, tem que estar olhando. 10MY menos 11. Não é isso aqui? 11. E o X menos 1 menos 2M. Então, mais 2M. Certo? Aí agora resolver essa equação aqui, porque na realidade isso aqui é uma equação em M, e achar o valor de M. 11 mais 3, né, dá 3 e 1, 4, dá 14, sobre menos 2M. Está aqui, ó. E em cima aqui eu tenho 10M menos 11 sobre menos 1 mais 2M, ou se eu quiser 2M, posso fazer isso, 2M menos 1. Aí nós vamos fazer isso, multiplicar esse carinha por esse, igual a esse por esse, então vai dar 14 vezes 14 que multiplica 2M menos 1, igual a menos 2M que multiplica o 10M menos 11, certo? Aí você vai ter 2 vezes 14, 28M, né? Menos 14. E do outro lado, você vai ter menos 2M com 10M, que dá menos 20M ao quadrado, né? Menos 2 com 10 dá menos 20, M ao quadrado, e menos com menos dá mais 22M, né? Porque você está multiplicando menos com menos mais, 2 vezes 11, 22, 22M. Então, você vai cair numa equação aqui do segundo grau. Né? Você vai ter dois valores aqui para M. Vamos verificar. Então, vamos passar tudo para o lado de cá. Vamos passar, ó, 20M ao quadrado, né? Menos 22M, mais, já está no primeiro membro, 28M, e o menos 14,
igual a zero. Então você vai ter o quê? Você vai ter 20m ao quadrado. Aqui, né, 28 menos 22 dá mais 6m menos 14 igual a zero. Não é isso? 28 é menos 22 dá mais. Pode dividir por 2, você vai ter 10m ao quadrado mais 3m menos 7 igual a zero. Né? 2 vezes 10, 2 vezes 3, menos 7. Então, nós vamos ter que resolver essa equação de segundo grau em m. Então, o m é igual, né, menos 3, mais ou menos, né, aqui vai dar b ao quadrado, né, que é o b, 3 vezes 3, 9, menos com menos, aqui ó, menos 4ac, então vai dar mais, 4 vezes 10, 40, né, 40, ó, 40, vezes 7, 4 vezes 7, 28, 280, certo? Então, quando eu botar 4 vezes 10, 40, 40 vezes 7, dá mais 280 sobre 20, né, que é 2a, vezes que aqui é 10, 2 vezes 10, 20. Então, nós temos que ver aqui da 289, né? Quanto é a raiz quadrada de 289, né? Daria, por exemplo, 13 ou 17, porque 13 vezes 13 dá 169, 17, né? 7 vezes 7, 49. 20 já ultrapassa. Então, vamos ver 17. 17 que multiplica, certo? 17. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 7, 1, 8, 289. Perfeito. Então, dá 17 a raiz quadrada. Então, você tem menos 3, mais ou menos, 17 sobre 20, que é 17, menos 3 com menos 17, o negativo dá menos 20 sobre 20, 1m é menos 1. E o outro m, né, nós vamos fazer 17 positivo menos 3 dá 14, tá? O outro m vai ser 14, só pegar o positivo, 17 tira 3, 14, dividido por 20. Aí dá uma fração, né? Se eu dividir por 2 dá 7, se eu dividir por 2 dá 10, 2 vezes 10, 2 vezes 7, na forma irredutível aí, colocando 7 décimos. Então, nós vamos ter dois valores para m. Um é menos 1, né? Se eu botar aqui no lugar do m menos 1, você vai encontrar aqui uma abscissa, aqui uma ordenada, vão estar em linha reta. Se você botar 7 décimos também, aqui, esses pontos estarão em linha reta. Então, são os dois valores de m, né, para que esses pontos estejam em linha reta. Bom, beleza. Vamos agora para a questão 3, que diz assim: determine x de modo que A, B e C sejam vértices de um triângulo. Gente, vamos mudar aqui um pouquinho, vou fazer aqui por determinantes, tá, para poder dar aqui outro caminho para vocês. Então, ele quer o valor de x para que esses vértices sejam um triângulo. Um triângulo, tá, os pontos, né, se eu penso aqui em 3 pontos, eles não estão alinhados, né? Porque para formar um triângulo, esses 3 pontos não podem estar alinhados. Porque se estiver alinhado, não dá um triângulo, dá uma reta, um segmento de reta, né? Pensando em figura, um segmento, né? Não daria um triângulo. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, que na hora que eu coloco 1, 3, 1, o x, 1, 1, eu estou vendo o alinhamento, e o 3, 5, 1, né? A gente pega esse carinha, bota aqui, pega esse carinha, bota aqui, pega o outro, coloca aqui, essa coluna é sempre 1. É isso, né? A gente já falou sobre isso na parte teórica. Isso, se for 0, os pontos estão alinhados. Se eles não estão alinhados, tem que ser diferente de 0. Então, a condição para ser triângulo é que aqui tem que ser diferente de 0, que vai dar o desalinhamento. Aí a gente tem que simplesmente resolver, calcular o x, quando a gente desenvolve aqui o algoritmo
é o algoritmo para cálculo de determinantes, que nesse aqui de ordem 3, matriz de ordem 3, é a regra de Sarri. Então você repete esses números aqui, ó. A primeira coluna você repete, bota aqui, a segunda coluna você repete, né? Aí você faz aqueles produtos em diagonais, né? Buscando sempre 3 elementos positivos. Vamos fazer 1, já multiplicando, 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9, multiplicado por mais 9, 5x positivo, mais 5x. Agora os negativos serão esses, ó, pegando 3. Né? Então você vai ter 3 multiplicado por menos 3. Aqui 5, olha, 5 vezes 1 vezes 1, 5, multiplicado por menos 5. E aqui também, aqui é o x, não é isso? É 1x3. 3x menos 3x, multiplicado por menos. Isso tem que ser diferente de zero. Então você vai ter 5x com menos 3x dá 2x. Aqui você tem 9 e 1, 10, né? 10. Aqui você tem menos 8, 5, 3, 8. 10 menos 8 dá 2. Né? 9 mais 1, 10. 10 menos 8 dá 2. E igual, diferente de zero. Então, se o teu 2x for diferente de menos 2, isto é, se o teu x for diferente, menos 2 dividido por 2 dá menos 1, se o teu x for diferente de menos 1, pode ser qualquer x, né? Qualquer x diferente de menos 1, você vai ter um triângulo. O único cara que não é um triângulo, que dá um alinhamento, é quando o x for igual a 1, igual a menos 1, como se você estivesse igualando a zero. Quando você iguala a zero, você ia dizer assim, ó, x igual a menos 1, ó, x igual a menos 1, os pontos estariam alinhados. Então, se o x for menos 1, estariam alinhados. Se o x não for menos 1, qualquer outro número real que não seja menos 1, isso vai gerar um triângulo. Por quê? Porque o ABC não estarão alinhados. Então, aí a questão 3, ok? Bom, vamos agora para a questão 4. Veja só. Acha a equação da reta na forma reduzida que passa pelos pontos. Então, aqui, várias maneiras você pode estar fazendo isso, tá? Várias maneiras, tá? Inclusive por determinante, certo? Por determinante, tá? Você pode estar fazendo. Bom, vou fazer aqui mesmo que seja por determinante, tá? Então você tem assim, ó, existe um ponto aqui, que é o ponto XY, que é um terceiro ponto, que você usa a condição de alinhamento, né, para que esses 3 pontos estejam alinhados, e esse XY passa a ser aquele ponto genérico que corre na reta, que vai gerar a equação, né, com as incógnitas x e y. Então, independe de você colocar aqui 1 menos 2, 1, aqui o menos 4, 5, 1, xy1 embaixo, você pode estar botando isso de qualquer maneira, mas vamos procurar sempre, né, usando aqui quase como um esqueminha, sempre colocando xy primeiro, mas nada impede que ele entre numa outra linha. Por exemplo, só que eu já vou mudar, ó, menos 4, 5, 1, e aqui 1, menos 2, 1. Eu poderia colocar o xy1 aqui e esse em cima, ou xy1 aqui e esse cara em cima, nada disso teria problema. Então isso aqui, os 3 pontos estão alinhados, gera uma reta, então isso aqui tem que ser zero. Então, mesma forma, né, você vai pegar o xy1, o menos 4, 5, 1, 1, menos 2, 1, e aqui o x, menos 4, 1, o y, 5, menos 2, repetindo a primeira coluna e a segunda. Isso aqui é um método de Brillouin-Ruffini para resolver, para calcular o determinante de ordem 3. Então, você aqui, ó, os positivos, tá? Multiplicado por mais, e depois os negativos. Vamos botar. Então, aqui você tem, ó, 5x, está aqui, ó,
5x. Depois aqui, ó, 1y dá mais y. Depois aqui eu tenho menos com menos mais, dá 2 vezes 4, 8, mais 8. Agora os negativos, ó, são esses aqui, ó, passando assim, ó, são os negativos. Então você vai ter menos 5, aqui dá menos 2x, por causa desse menos 2x, com menos mais 2x. Que sempre no final multiplico por esse menos aqui. Aí eu tenho menos 4 vezes 1, menos 4y, vezes menos, troco o sinal, mais 4y. Isso tem que ser zero. Esse zero é porque é a condição para que os pontos estejam alinhados. Isso aqui tem que dar zero. Então, isso, volto a dizer, tem todo um fundamento nisso que foi dado em sala, teoricamente. Nós já provamos isso, agora vamos usar. Então, você tem, vamos escrever assim, ó, 5x com 2x. 5 mais 2, 7x. Aqui eu tenho mais y com mais 4y, dá mais 5y. E depois você vai ter o mais 8 com menos 5, que dá mais 3, não é isso? Então já trabalhamos com ele igual a zero. Isso é uma equação, está na forma geral, só que ele pede na forma reduzida. Então na forma reduzida é uma que ele tem essa cara aqui, ó, y igual um número x mais um número, quer dizer, y igual a x mais b. Então nós temos que tirar o valor de y. 5y, passo para lá, menos 7x, passo para lá, o menos 3. E o y vai ser menos 7 dividido por 5x. Sempre é bom colocar esse número fora do x, porque ele vai determinar o coeficiente angular da reta. E esse aqui, ó, menos 3 sobre 5. Então, a forma, né, boa de se colocar é sempre assim, o número isolado x, menos o número. Esse cara determina o coeficiente angular de uma reta e esse carinha aqui determina o coeficiente linear da reta. Então, a forma reduzida é uma boa forma de você escrever equação de reta, porque você tem muitas coisas que você enxerga na reta, né? Olhando para a forma reduzida. E às vezes a forma geral, isso não se apresenta imediatamente. Então a forma reduzida é muito boa, né, para você escrever equações de reta. Bom, na questão 5, né, ele bota assim, verifique se os pontos o ponto, melhor dizendo, 2, 2 pertence a essa reta. Para que um ponto pertença à reta, né, quando você substitui o x, né, do ponto, quando você substitui o y do ponto, essas coordenadas, esses y serem colocados aqui, tem que satisfazer a equação. Porque na realidade a equação ela é gerada por esses pontos, né? Se você tiver dois pontos, você gera a reta que passa por esses dois pontos. Então, se ele está dizendo, ele quer saber se esse ponto pertence à reta, se ele pertence à reta, né, ele tem que satisfazer a lei, né? Porque, na realidade, quando você gera uma lei, essa lei ela é gerada a partir desses pontos que estão na reta. Então, simplesmente, tu vai colocar 2 vezes o x é 2, mais 3 vezes o y é 2, menos 10. Se você observar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 2 dá 6, menos 10. E isso dá zero. Então, ao dar zero, você garantiu que esse ponto pertence à reta. Sim, ele pertence à reta, né? O ponto 2, 2 pertence à reta, e ele aqui está colocando 2x mais 3y menos 10 igual a zero. Beleza. Agora, nós estamos aqui na questão 6, não é isso? Vamos lá nessa questão 6. Então, veja só. A questão 6, né, diz assim: determine o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, depois determine sua equação na forma reduzida. Bom, o
a proposta desse problema? Que na forma reduzida, quando eu tenho assim y igual a x mais b, esse a é exatamente o coeficiente angular da reta, certo? E esse b, tá já dando uma dica aqui, é onde a reta corta o eixo y. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, você tem aqui uma situação assim, você tem, né, uma reta assim, x, y, vamos supor aqui, ó, tá? Esse carinha, quando eu tenho aqui, ó, um valor aqui é um b, embora ele seja negativo, tá? Eu vou chamar um b, mas o b é negativo. Então, esse número aqui, tá? É menos 2, é menos 3, é o cara que está aqui. Então, a reta corta o eixo y nesse número. Por quê? Porque na realidade, esse ponto, tá? O x é 0 e o y é b. Então, quando você fizer o x igual a 0 aqui, ó, quando você aplica o x0, você vai encontrar o yb. Então, você determina que esse ponto está na reta. Então, é sempre o termo independente aqui, quando você tem a equação com essa cara. E esse a é o coeficiente angular da reta. É uma coisa que também você pode estar mostrando isso teoricamente, enfim. Mas isso para dizer o seguinte: quando ele diz assim, determina o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto, você vai determinar o coeficiente angular. Você já vai colocar aqui, certo? Aí eu vou usar ele quer determinar a equação na forma reduzida. Aí eu vou dar uma dica, né? Vamos botar isso na forma fundamental e depois a gente passa para a forma reduzida. É um problema, assim, eu acho que de certa forma interessante. Tá? Então, primeiro, vamos fazer o que ele está pedindo. Vamos achar o coeficiente angular dessa reta, que é o nosso m. Tá? O nosso m o coeficiente angular é a diferença do y, 5 menos 3. Vamos botar aqui, ó, 5 menos 3. E diferença do x, 3 menos 1. Então, cuidado, ó, 5 tira 3, depois 3 tira 1. 5 menos 3 dá 2, 3 menos 1 dá 2, o nosso m é 1. Então, eu tenho já assim, ó, y igual esse carinha aqui, ó, o a é 1. Então, 1 que multiplica x mais o b. Está faltando o nosso b. Tá? Eu simplesmente, tem várias maneiras, mas eu vou usar, né, os conceitos de geometria analítica que vocês já desenvolveram. Existe uma equação, tá, que é chamada equação fundamental da reta, que é dada da seguinte forma, já mostrada: y menos o y de um ponto, né, a ordenada de um ponto por onde a reta passa, o m, que é o coeficiente angular, x menos o x do ponto por onde uma reta passa. Então, vamos supor, uma reta passa por xp, yp, que é um ponto, e tem um coeficiente angular m. Então, você pode escrever a equação dessa forma. Poxa, se você já tem o m, né, que vale 1, né, você já tem o m que vale 1, e você tem um ponto que pertence à reta, porque ele quer a reta que passa por esse ponto. Então, você escolhe um desses pontos, tanto faz, pode escolher o A ou o B. Vamos escolher o B. Então, você vai ter assim, ó, y menos o y de b, que é 5. O m, tu calculou, que é 1, então vai ficar 1. E aqui o x menos o x do ponto, mas o que você escolheu foi o b, então 3. Então, a tua equação vai ficar y igual, ó, vou botar y, porque eu quero na forma reduzida. Aí você vai ter x menos 3 vezes 1 é x menos 3, então x menos 3. E esse menos 5 tu passa para cá, mais 5. Então, o teu y vai ficar x, 5 menos 3 dá 2. Então, você escreveu a equação que ele está querendo aqui, ó, determine a equação na forma reduzida, sem
usar os dois pontos. Ah, eu calculei o coeficiente angular da reta, deu 1. Depois eu uso os dois pontos, né? Eu faço como fiz ali, determinante, e acho a equação da reta e boto na forma reduzida. Pode, mas eu estou só mostrando a vocês que se eu tenho o coeficiente angular da reta, certo? E eu tenho um ponto da reta, eu já posso usar direto essa equação fundamental, né? Colocar o coeficiente angular e usar um dos pontos que ele deu. Se ele deu A, ele deu A e o B, eu posso botar aqui o B ou o A. Vai dar o mesmo resultado. Bom, aí fizemos a questão 6, né, dessa lista. Agora, vamos aqui, na questão 7, fechando esse bloco, ele quer determinar a equação das retas. Bom, gente, veja só. Nesse exemplo aqui, né, agora a questão aqui é que ele está dando desenho, tá? Então, nessa questão, eu nem vou fazer, tá? Eu vou só dizer o seguinte, olha, essa reta ele passa por dois pontos, vamos dizer, um ponto A e um ponto B. O ponto A, o x é menos 3, o y é 2. E o ponto B, quando esse ponto está no eixo y, aí você tem que ter esse conceito. O x é 0 e o y é menos 3 meios. Então, veja bem, esse ponto aqui é um ponto de abscissa 0 e y menos 3 meios. Aí você está perguntando qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, pode fazer por determinante, igualando o coeficiente angular, enfim, você consegue achar a equação dessa reta. Como ele não está aqui dizendo se ele quer na forma geral, reduzida, você pode escrever do jeito que você quiser essa equação. Agora, aqui no item B é interessante, né? Aí sim, essas questões aqui elas são mais imediatas. Essa reta, né, que ela está passando aqui pelo x, ou melhor, as coordenadas x, y, ela passa pelo 0, 0. E passa por um ponto, que é o ponto x1, veja só, x1 e y3. Então, toda reta que passa pela origem, certo? Ela tem uma cara que é y igual a kx. Sempre assim, y igual a kx, certo? O que você pode estar fazendo é o seguinte, você observa o seguinte, que pega esse ponto e você, olhando para esse ponto, isso é um pouco assim abstrato, né? Você observa o seguinte, o y, olha, o y é 3 vezes o x. Basta olhar um ponto, porque isso segue de forma proporcional. Então, o y, que é 3, né? Vamos supor que você olhasse aqui, isso aqui você tem que ter na mão. O y é 3. E aqui existe um número que multiplica 1. Né? Quer dizer, é evidente que se aqui é 3, esse k tem que ser 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Então, você vai escrever y igual a 3x. Pronto, você determinou a equação dessa reta aqui, que é a reta que passa pela origem. Né? Então, o que acontece? Quando o x é 1, ó, o y é 3. Se o x for 2, se você botasse o 2, o y seria 6. Então, há essa multiplicidade sempre. Perfeito? Quer ver? Olha só, vamos dar uma olhada nesse item aqui, ó, que é o E. Né? Vamos dar uma olhada no E. Ele passa pela origem. Tá? Então, você sabe que o y é igual a kx. Certo? Então, veja só, se o x for menos 2, o y é 4. Então, qual é o número que multiplicado por menos 2 dá 4? Então, o k é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, o y, olhando só para a situação, o y é igual a kx. Quando x é menos 2, o y é 4. Então, existe um k aqui que multiplicado pelo menos 2 dá o 4.
Então, feito isso, você vai botar y igual menos 2, que você descobriu cá, né, x. Então, essa equação é y igual menos 2x. Né? Agora, olhando aqui para essa aqui, ó, uma reta, quando ela é paralela ao eixo y, né, isso a gente já mostrou, sempre quando a reta for paralela ao eixo y, a equação é dada por x igual a um número aqui, onde ela está passando aqui no eixo x. Isso aqui já foi mostrado, então muito rapidamente, x igual a 2. Essa reta, ela é paralela ao eixo x. Essa aqui é paralela ao eixo y. Então, x igual a 2. Essa é paralela ao eixo x. Então, você vai dizer y igual a menos 1. Né? Menos 1. Você vai olhar aqui, o y igual a menos 1. Então, essa reta aqui é y igual a menos 1. Essa reta é x igual a 2. Só para fechar aqui, ó, numa situação, né? Aqui eu tenho o x, eu tenho o y, certo? Que reta é essa aqui? É uma reta, ela coincide com o eixo x. Ela coincide com o eixo x, né? Ela tá coincidindo com o eixo x. Então, por exemplo, usei essa reta é paralela ao eixo x, passa pelo 2. Essa reta é paralela ao x, passa pelo 2. Então, é y igual a 2. Se você desce aqui, ela y igual a 1, continuando paralela. Quando ela passa aqui, ó, então essa reta aqui é y igual a 0. Então, o eixo x é o y igual a 0. E o eixo y, qual é a equação da reta do eixo y? É x igual a 0. Né? Vamos ver aqui, ó, esse carinha aqui, ó, x paralela, tá? X igual a 1. X igual a meio, vamos dizer que seja paralela, passa pelo meio. Quando ela passa aqui, x igual a 0. Então, o eixo x tem como equação de uma reta y igual a 0. O eixo y tem a equação de uma reta x igual a 0. Certo? Então, gente, aí nós fizemos esses exercícios envolvendo, né, para vocês, condição aí de alinhamento e equação de reta. Até o próximo bloco.